Bom dia a todas, porque hoje só tem a mulherada aqui. Aliás, onde tem espiritualidade só tem mulher, homem é pouco. O homem está tão encarcerado no próprio corpo e no trabalho que não consegue participar dessas iniciativas. Aí tu falou uma coisinha um pouco machista, né, William? Encarcerado no trabalho. A mulher também trabalha muito, mas ela se preocupa por alguma Olha só, coisinha. Adélio, você é que está vendo machismo onde não tem. Eu falei que Não, homem não consegue participar. Não falei que mulher não trabalha. Eu falei, não, então tu falou, ele está no trabalho. Ele não se liga, talvez, com algumas coisas, né? Ele é mais tipo Atlanta e Lemúria. Lemúria era consciência, Atlântida é a mente. É. mas, gente, vamos falar um pouco da questão de hoje. Já começa por uma questão de que, se a gente reparar, não sei a Lucimari que não deu tempo para ver o rosto dela, mas aqui a gente só está encontrando pessoas que aparecem. A Lucimari, a Lucimari também parece que me tem os cabelos brancos, ou são louros, mas todo mundo aqui é doenta, com certeza. A questão toda é a seguinte: envelhecimento, quando a gente fala, a gente está habituado a se reportar ao final da vida. Só que é um engano, porque, na verdade, a gente, ao ser gerado, a gente começa o processo de envelhecimento. Então, é um processo que começa no nascimento e vai até o fim da vida e, quiçá, além da vida e da morte, né? Porque a gente pode... até porque também depende de como você vê o envelhecimento. Tem muita gente que tem uma ótica do envelhecimento como perda de função, que também é um equívoco. Então, tudo, na minha opinião, envelhece, absolutamente tudo, porque tudo passa por processos que vão levando a um desenvolvimento que deixou para trás alguma coisa que já não pertence mais. Na verdade, eu vejo, aliás, eu vejo não, algumas tradições veem isso também, um envelhecimento como um desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Talvez o maior símbolo da velhice seja o da sabedoria. Várias tradições veem a pessoa que é com mais idade, a pessoa que experimentou a vida com mais tempo, como uma pessoa sábia, pelo menos na ordem natural das coisas, ela deveria ter mais experiência. E, infelizmente, está havendo uma inversão. Na verdade, a gente, nessa busca por manter a vida, a gente está vendo uma infantilização das pessoas com o passar da idade. Pessoas que espicham a pele daqui, espicham a pele de lá. E eu não estou falando só da questão estética, não. Também estou falando da questão comportamental. Pessoas que... Isso já tem muito tempo, cara. É muito engraçado. Aqui no Rio, não, me traí agora. Lá no Rio de Janeiro, tem um clube chamado Clube dos Macacos, um clube na Zona Sul, de classe média alta, que tinha uma festa aos sábados que era uma festa conhecida por ser só de pessoas de 40 para cima. E você chegava lá, só tinha aquelas músicas de embalos de boate e aquelas pessoas com mais idade dançando. Tem alguma coisa de errado? Não. Não, se não houvesse um padrão, como eu falei, de infantilização.
pessoas buscando o tempo inteiro a juventude, que parece que não conseguiram se adequar aos novos tempos, à chegada de uma idade mais avançada. Tem que ter um padrão de idade avançada? Não, não tem que ter um padrão de idade avançada. Mas talvez seja coerente você adequar-se às suas novas fases de vida. Assim como eu não uso mais fralda, não uso mais pantufinha, eu também não vou ficar esticando minha pele o tempo inteiro buscando uma juventude que já não representa a idade que eu tenho, entendeu? E com riso acontece a mesma coisa, tá? E por que é importante falar disso? Porque, conforme eu falei, o envelhecimento, ele começa a partir do nascimento. Se nós somos facilitadores de yoga do riso, nós precisamos estar atentos à fase que cada pessoa, como é que você vai conduzir o grupo com relação a essa questão do envelhecimento do riso. Pode falar, Val. Agora eu me lembrei como é que eu resolvi ser facilitadora de yoga do riso. Porque eu já estava fazendo... Foi com a Miriam, não sei se alguém de vocês conhece, a Miriam de São Paulo. Ela divulgou que ela ia começar a fazer sessões de yoga do riso. Eu achei aquilo muito curioso, né? E aí eu comecei a participar e ela fez todos os dias. Eu acho que ela fez os 40 dias, sabe? Todos os dias. E aí, eu acho que já fazia um mês, mais ou menos, que eu participava. Nos primeiros dias eu só chorava, né? Depois eu comecei a rir. E lá pelas tantas, ela veio me dizer que uma pessoa tinha dito para ela que se uma pessoa de cabelos brancos podia rir, ela podia rir também. Aí eu pensei, não, se é assim, então eu vou ser facilitadora desse troço, porque ora bolas. Vou trazer outros de cabelo branco para rir. Pois é, você vê, né, Val? As pessoas associam a velhice, o cabelo branco, a uma incapacidade e que não corresponde à realidade. Na verdade, são mudanças de capacidades. Você se torna capaz para outras coisas. Quando você tem uma perda funcional absoluta, é sinal de que no processo que você teve durante a sua vida, você tomou decisões erradas que te levaram à perda de saúde, ou então aconteceu algum acidente. Tá? Mas, voltando aqui à relação do riso com o envelhecimento, a gente precisa estar muito atento, porque quando você tem grupos diferenciados de energia, e aí eu vou entrar na praia da Adélia, se você estimula o riso de uma forma igual, você pode estar prejudicando uma parte do grupo. Se você, por exemplo, se você coloca riso de menos, a pessoa que precisa de mais estímulo, no caso, a pessoa que tem mais energia, ela precisa que o riso dela seja mais forte, seja durante mais tempo, para que ela possa ter um estímulo hormonal, para que ela alcance um estímulo hormonal que seja significativo. Se você coloca demais, no caso da gente que tem cabelo branco, você vai estar jogando fora uma energia que aquela pessoa já não dispõe na mesma quantidade, porque, pelo menos de acordo com os orientais, e eles falam isso com relação à respiração, todo ser humano tem uma quantidade X de respirações. Se você utiliza essa respiração muito rapidamente, se você tem uma vida muito aeróbica, você vai viver menos. Tá? Então, e também uma outra orientação que eu tive nas minhas formações de yoga foi o meu mestre pegou e falou: olha, você tem que tomar cuidado com os exercícios respiratórios, porque se você coloca uma pessoa
com mais idade, com uma idade avançada, para respirar o Bástrica. A Bástrica é a respiração do Foley, que é chamada respiração do fogo também, que acontece da seguinte forma. Você vê que é uma sucessão de respirações rápidas e fortes. Se você faz isso com uma pessoa idosa, você está avançando, você está queimando o fogo dela, o fogo interno dela, e ela já não dispõe tanto. Então, a mesma coisa vai se dar com o riso. E o que me motivou também a fazer essa live foi o seguinte: eu, quando comecei yoga do riso, tem 2 anos mais ou menos, eu percebi que a potência do meu riso era completamente diferente da atual potência. Entendeu? Eu tinha fôlego, eu tinha altura para rir de uma forma mais potente. E atualmente não tenho. Isso é bom ou é ruim? Nenhuma coisa nem outra. Isso significa apenas que eu preciso estar consciente da minha atual situação de vida para adequar meu riso para isso. Então, eu vejo nessa live esse tipo de importância. Mas a gente pode estender bem mais o assunto, porque são detalhes que eu acho importante a gente estar fazendo uma reflexão. Tá? E isso também acontece não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Vão trazer algumas coisas que a gente já pesquisou, que a gente já falou nas lives do Yoga do Riso, nas lives do Saúde e Riso. A gente já estudou que as crianças riem, sei lá, 420 vezes por dia, enquanto que as pessoas mais velhas vão perdendo o riso. Isso está documentado cientificamente. Tá? Vou entrar em outras considerações. Se você, talvez, esse tipo de estudo não existe ainda. Isso, de repente, é um chute meu. Já deixo você falar, tá, Odélio? Talvez a humanidade esteja perdendo a graça, ou seja, o riso. Eu não sei, acho que não tem como você mensurar se a gente rir mais ou menos do que outros períodos da humanidade. Mas o fato é que o riso as pessoas estão se tornando cada vez mais sérias. Uma série de razões. Vamos deixar a Adélia participar, porque ela tem horário e ela quer fazer uma participação aqui. Diga, querida. Oi, meus queridos, eu quero comentar uma coisa agora, porque realmente estou cheia de compromisso hoje. É assim, é isso que tu falou de quando começamos, que o riso parece que é pouco sério, né? Um velho, na verdade, o idoso, pessoa idosa se chama, agora participo do Conselho do Idoso, por isso que essa reunião hoje eu teria adorado que não fosse neste dia que estou tão correndo, mas quem sabe a gente faz uma segunda. É assim, tem um preconceito tipo também o que sofremos com riso, né? Mas eu ando seguindo porque minha ideia, alguns sabem que eu quero montar um canal de YouTube que se chame 60 Mais Felicidade, que ainda não consegui colocar na prática. E eu estou achando muitos grupos, porque quando a gente chega numa fase, não é meu caso, né? Que eu ainda não sou aposentada, estou sempre lutando atrás das coisas, mas quando a gente chega numa fase, a gente consegue recuperar a criança interior, porque o idoso tem mais tempo, né? Tem mais tempo livre, tem mais. Não tem tantas responsabilidades de criação de filhos, de não sei o quê. Então, eu sinto, às vezes tem mais condição financeira. Eu vejo muitas pessoas de nossa faixa, 60 a mais, que estão em uma fase, parece que são mais bobos, como o riso que mostra que parece que são bobos, né? Que ficaram meio assim, fora da casinha, porque
estão mais livres, não se importam com coisas, não se importam mais com preconceito, com se dizem isto, dizem outro. E tem outra coisa, sabe, William, porque eu defendo, não defendo só yoga do riso. Eu trabalho com minhas vivências, minhas coisas, todas as atividades que produzem prazer criam essas endorfinas. Tem todo o sistema, a fábrica dos bioquímicos. Ai, que lindo o bordado dela. Toda a fábrica está funcionando com todas as atividades. Então, muitas reuniões são não só com riso, canto, dança. A dança também produz sorriso, produz riso. Então, tudo isso forma um pacote, né? E é importante a gente, eu agora que estou no Conselho do Idoso, está previsto que vamos ser mais pessoas idosas que jovens, né, nesse novo mundo. Então, temos que encontrar essa ferramenta, é maravilhoso. E eu espero que tu convoque outro dia que eu possa ficar o tempo inteiro para talvez colocar algumas coisas que estou aprendendo, porque hoje vai ser impossível, né? Mas eu queria colocar isso, que realmente é um tema interessante, importante e que é uma ferramenta, como disse o Paulo, né, de baixo custo e alto impacto que podem se favorecer até para curar um monte de coisas, né? Porque tudo começa na emoção e na mente. Se começa a dar risada, a sorrir mais, a fazer mais atividades que deem prazer, o meio caminho já tá seguro, né? Beijo, obrigada. Estou Nada, escutando por eu aqui, que tá? agradeço a sua presença aqui, esse esforço para estar junto com a gente. Muda é invisível, mas eu estou. Beijo. Lúcia, por favor, participe. Desativar o mudo. Então, eu passei 2 anos sem saber mais sorrir, não sabia nem fingir um sorriso. E com vocês, eu voltei, no começo chorei muito, né? Como já foi dito, eu tentava rir e chorava, não conseguia. Aí depois eu comecei a conseguir rir. Sorrir e depois dar gargalhadas novamente, sabe? Aí, as gargalhadas eu só consegui voltar de verdade, né, sem ser forçada, quando a minha neta começou a rir comigo. Nasceu minha neta, depois nasceu mais uma, né, nasceu mais um, depois nasceu agora mais uma. Aí é o riso mais leve, mais livre, mais solto. E na mesma época eu comecei a bordar. E o bordado também ajuda a soltar, a me soltar, a voltar à criatividade. E eu optei por não fazer, por não esticar, por deixar o cabelo grisalho. E eu não sofro bullying, continuo trabalhando. Aí esses dias eles querem uma velha de 63, uma velha de 63 eu fui, sabe? Aí eu falei, bom, inteiro 20 vezes, agora chega, gente. Eu sou uma velha de 63 e deixa a velha de 63, se quiser esticar o corpo, quiser cortar, eles rindo de uma velha de 63 que tinha passado por abdominoplastia, por várias cirurgias. Eu falei, azar dela. Eu resolvi envelhecer de boa. Agora, quem acha que deve se classificar, azar, né? Mas por que você tem 63, as colegas de serviço? Eu falei, tem, vou fazer 64, com a graça de Deus. Eu acho que é por aí, né? E quanto à energia vital, eu sou homeopata e sou reikiana. Eu aprendi que a gente desgasta a energia vital, sim, mas que a gente pode também reabastecer, que essa energia que a gente joga para fora, que a gente doa, não precisa ser a nossa. A gente recebe, eu, no caso, digo Deus, tem gente que fala do cosmos, do universo, né, do Criador, e daí a gente repassa essa energia. A gente não deve desgastar a nossa energia interna que a gente necessita. Beleza?
Lúcia, eu queria te pedir autorização para usar a tua fala e a tua imagem em outros âmbitos, porque você pontuou uma coisa que é bem importante para a nossa conversa de hoje. É a nossa capacidade de regenerar o nosso riso. Entendeu? Você começou falando que você já não estava rindo nem sorrindo, não conseguia nem sorrir, e está resgatando isso. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque, conforme a Adélia falou, e até confirmando aquela minha visão de que a humanidade está perdendo um pouco do riso, nós, os idosos, vão ser uma maioria. Se vão ser uma maioria e não tem essa preocupação, essa percepção de que é necessário cuidar do riso, de cuidar da alegria, vai perder a graça e a humanidade vai perdendo a graça junto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a coisa é muito simples, gente. Basta você observar. As pessoas que cantam quando jovem, quando cantam, têm a mesma voz? Não. As pessoas que mergulham, que praticam esporte, quando ficam mais velhas, têm o mesmo desempenho esportivo? Não, não tem a mesma respiração. É que nem você falou, a energia vital vai se sutilizando, ela vai tendo um outro viés que a gente, depois da morte, não sabe para onde vai. Tá? E para aqueles que têm saúde, aí a gente vai entrar em outra questão, a energia vital vai justamente para a mente. O corpo já não absorve tanto. Você tem que fazer um esforço. Isso eu já estou percebendo. Você tem que fazer um esforço, dirigir sua energia para manter a sua saúde mental. Mas é interessante como é que eu consigo, hoje em dia, elaborar muito melhor minha lógica, meus pensamentos, minhas percepções do ambiente e das coisas, do que quando era mais jovem. Então, na verdade, se eu mantiver a saúde, que eu vou manter a minha capacidade de observar o mundo. E por que isso é importante? Porque justamente o que acontece quando você morre é a perda do corpo. Então, o corpo já passa a ser um peso. Se você morre com sanidade, se você consegue morrer com sanidade, você consegue morrer observando todo o processo de morte com tranquilidade. E, cara, só para vocês verem, eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Há um tempo atrás, como sexo era a questão fundamental da minha vida, meu sonho era morrer durante um processo sexual. Eu sempre tive isso na cabeça. Hoje em dia, eu quero ser capaz de morrer sorrindo da morte, dando bem-vindo à morte. Eu quero sorrir e dizer, olha, eu estou aberto para a morte. Só que não é fácil. Você tem que ir contra uma série de processos, inclusive de discriminação da morte, porque, da mesmo jeito que existe uma discriminação contra a velhice, existe uma discriminação contra a morte. E a coisa mais ignorante do mundo é isso, porque tão certo quanto a velhice é a morte, entendeu? E você discrimina uma coisa que te torna incompleto. Se você vive ignorando a tua morte, você morre todo dia, você está ignorando parte da tua vida. Mas vamos voltar para o riso. Como eu estava... Deixa eu ver aqui quem está com a mão. A Gal quer falar, deixa a Gal falar. Bom dia, Gal. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Consegui finalmente estar aqui hoje, né? Muito sempre bom. Acompanhando a gravação, mas com vocês, mais em tempo real. E um tema muito importante, né? O tema que o William hoje levanta, aliás, todos os temas que são levantados aqui
são temas muito importantes para o nosso crescimento, com pessoa, com profissionais do riso. A gente tem aprendido muito, e eu agradeço ao William esse aprendizado, com tantas pessoas maravilhosas que a família Riso trouxe para a minha vida. Então, eu queria só destacar o seguinte, com relação a essa questão do envelhecimento, eu concordo plenamente com o que foi dito aí por Lucimar, por William no início, né, fazendo a abertura, por Délia. Agora, uma coisa que eu acho, talvez o Luke, na fala de Délia, quando ela diz o idoso tem mais tempo, né? Por isso ele se permite mais, né? Maturidade, a gente tem mais segurança. A maturidade nos dá uma segurança, um nível de segurança maior que nos permite nos expor com mais tranquilidade, né? Sem o medo de ser julgado, né? De sofrer o preconceito. O idoso ele tem essa capacidade, a pessoa idosa tem essa capacidade de se apresentar como ela é, de deixar as máscaras caírem, porque a gente sabe que ao longo da vida a gente vem vestindo uma roupagem de acordo com o que a sociedade era da gente, às vezes de acordo com que você não se preocupa mais com isso, e que você se sente bem com essa atitude. O que na juventude nem sempre é possível. Na juventude a gente tem umas certas inseguranças que não nos permitem isso, né? Esse momento de chutar o balde, como foi dito aí por William. Então, eu acho que isso aí só agrega valor à nossa vida. E realmente faz com que a gente possa recarregar, né, essa energia aqui, essa energia vital, meios de chegar a isso. Procure meios de chegar a isso. E um dos meios é através dessas terapias todas, e o Yoga do Riso é uma ferramenta que leva a recarregar esta bateria. Então, quando a gente chega numa certa idade, e a gente reconhece também, porque às vezes tem também gente que chega na idade e não reconhece, não aproveita a maturidade. O que é maturidade? Etapas anteriores. Não vive no presente, ou vive no passado, ou vive no futuro, que é o medo de morrer. Ou vive no passado achando que quer resgatar aquela juventude que já não lhe pertence mais, é uma fase da sua vida que você já passou, faz parte da sua história, lhe integra o seu ser, mas já passou. Ou você vive preocupado com o futuro, com as doenças, né? Com o que vai acontecer, com a morte, com a finalização da sua vida, e não vive o presente. Então, eu acho que quando a gente traz público, dá oportunidade, você sem levar muito essa questão da infantilização, respeitando o seu corpo, respeitando o seu momento de vida. É isso. Obrigada. Obrigado, Gal. A gente perdeu um pouco da tua fala, que o Zoom está avisando aqui que teu network handle, não sei o que, é slow. Ou seja, a tua internet parece que está um pouco baixa. Mas cara, eu achei muito importante a tua fala quando você diz que a pessoa que tem uma idade, que já tem mais experiência de vida, ela tem essa capacidade de ficar livre das inseguranças e poder rir. Só que eu acho que é importante que, justamente porque a gente tem essa capacidade, a gente precisa tornar o riso, não ter mais essa dependência de ter que chegar na maioridade para você poder rir. A gente tem que acabar com esse estigma do riso. Isso é uma coisa que é uma ignorância que surgiu junto com alguns processos do riso
ao longo da humanidade que precisa ser mudado. Mas eu estou querendo falar de algumas coisas aqui que são importantes, eu ainda não consegui chegar, porque também não adianta falar tudo muito rápido, é um processo, né? O que acontece? Como eu estava falando, o riso é uma questão energética, está muito associada à respiração. E por que a gente vai perdendo o riso? É importante a gente fazer essa avaliação, porque também o riso é uma coisa corporal, tá? O riso ele se dá através de movimento de músculo, através de capacidade respiratória. Então, para você manter o seu riso potente, e quando eu falo que é importante que você mantenha o riso potente, é porque o riso traz saúde e a saúde traz riso. Então, é importante que você aprenda também a manter a sua saúde, tá? Conforme a Délia estava falando, não se trata só de uma questão de rir, porque no que tange a processos que levem ao riso, existem várias possibilidades. A brincadeira, a dança, o canto, todas essas coisas podem levar você a rir. Agora, a capacidade de rir são outros processos. E aí entra justamente o que eu estou falando. É você cuidar da sua saúde, não só física, como emocional. Porque, por exemplo, não adianta eu querer rir, querer estar contagiando o mundo com riso, se ao mesmo tempo eu tenho uma rotina que produz raiva, que produz tristeza. Eu preciso alterar a minha, como é que se diz, meu espectro psicológico de forma a favorecer o riso. Da mesma forma com relação ao corpo, eu preciso ter atividades físicas que mantenham a minha musculatura saudável, que mantenham a minha região, porque a gente já estudou isso, o nosso intestino está diretamente ligado ao nosso cérebro e também está ligado aos nossos humores. Então, eu tenho que comer de forma adequada, de forma que meu intestino possa funcionar bem. Então, você vê, nutrição, musculação, exercício aeróbico, você precisa respirar bem. Todos esses fatores vão contribuir para que teu corpo possa rir com mais potência. A condição psicológica que eu falei, você tem que ter rotinas que não fiquem produzindo raiva, ira ou tristeza, melancolia. Você precisa buscar, porque também o corpo pode ter capacidade para rir, porém você não ter estímulo para rir, você ficar focado, manter sua atenção na raiva e acaba que você não consegue rir. E, com tudo isso, você está propenso a rir. O que acontece com... E aí é outro ponto que também eu acho importante a gente discutir. Que, apesar disso tudo, você está promovendo um corpo que ri, você está promovendo uma psique que ri, ainda assim, o seu riso vai diminuir. E, com isso, você não vai mais rir? Não. Com isso, você vai usar a sua sabedoria, a sua experiência, para perceber que o riso não encerra na gargalhada. Não é um equívoco. O processo está sendo conduzido dessa forma, mas hoje em dia já tem gente atento ao sorriso. O sorriso, ele é o começo e o fim do riso entre a vida e a morte, num processo natural de envelhecimento. A criança não nasce gargalhando. A criança não nasce gargalhando, a criança nasce sorrindo. E a maioria das pessoas não vão ter condição de morrerem gargalhando. Se derem sorte, tiverem muita consciência, vão morrer sorrindo. Tá? Vão olhar assim para o último momento, abrir aquele sorriso como o último movimento, o último gasto de energia. Ela vai abrir um leve sorriso, porque não exige gasto de energia.
Então, é nessa situação que eu estou querendo chamar a atenção. A pessoa que tem mais tempo de vida e que já não tem tanta energia, ela precisa dominar, conquistar a capacidade de sorrir, mais do que a de rir. Porque pode ser que, se você rir em excesso, você vai estar precipitando o seu contato com a inevitável, entendeu? Você vai estar chegando mais rápido para o caixão. Então, é muito mais interessante, e eu estou falando isso porque existem processos que facilitam, inclusive, a manutenção da saúde através do sorriso. Deixa a Lucimari falar, porque depois que eu descobri que ela é homeopata, eu disse, opa, tem conhecimento aí para a gente aproveitar. Diga, querida. Tem que ligar o microfone. Microfone, Lúcia. É exatamente isso. A gente tem que lembrar que a vida não pode ser levada muito a sério, não. No final, todo mundo morre, né? Então, pode ser levada muito a sério, não. E é interessante isso mesmo. Não precisa começar com gargalhada. A criança é exatamente isso. Aos poucos é que ela vai aprender a se soltar. Quando ela nasce chorando, né? Até tem, eu só queria falar aqui um provérbiozinho, né, que fala que quando você nasce, todo mundo sorri, só você chora, que ao morrer, todo mundo chora e a gente sorri. É isso daí. Foi bom você ter lembrado isso, porque... Deixa eu ver. Tá? Val, quer falar? Fala, querido. Eu só queria fazer uma observação. A gente não precisa nascer chorando, né? Eu trabalho com parto humanizado e a gente tem visto assim que o processo não precisa ser desse jeito, né? Tanto que provavelmente nós todos, quando nascemos, levamos uma palmada na bunda. E hoje em dia jamais se faz isso, né? Porque se acreditava, né? As pessoas não faziam por mal, elas acreditavam que a criança precisava desse estímulo para respirar. E hoje a gente sabe que não precisa, né? Então é isso. Meninas, baixem as mãozinhas para que eu não fique confuso. Como é que se diz? Essa coisa do choro foi também muito bem-vinda e também muito bem-vinda a questão do nascimento, porque você vê o seguinte, olha que interessante, a gente está fazendo uma live aqui de envelhecimento e vira e mexe, o nascimento vem à tona. Tá? O choro ele é um processo muito... Eu diria que não é o processo oposto ao riso, mas é um processo que está diretamente ligado ao riso. É um processo de descarga emocional, ele tem convulsões conforme o riso, só que ele tem um outro contexto emocional, embora esse contexto emocional também seja relativo, porque tem muita gente que chora de rir. Tem muita gente que começa a rir, daqui a pouco desaba a chorar. A Lucimari passou por isso. Só que você vê que é uma relação muito próxima. Foi necessário que ela chorasse para poder liberar o riso. Então, no nascimento, a gente começa chorando. Por quê? Obviamente, é um processo traumático. Tá? É um processo que produz marcas. A gente não sabe a que nível vai depender da gestação, não só da gestação, mas também do próprio momento do parto. São marcas que se apagam ou marcas que ficam. Tá? Então, nesse momento, é necessário que a criança... Até porque eu estou falando besteira, eu estou falando de psique, mas acontece que parece que para descolar as membranas do pulmão, é necessário que... Vai ser besteira? Bom, o fato é que a criança precisa respirar e o riso e o choro, e aí que está a questão,
no meu ponto de vista, no meu sonho, a Val sabe disso, eu gostaria de mudar o paradigma do nascimento. Eu não acho que a criança tenha que nascer chorando, eu não acho que a mulher tenha que nascer sofrendo. Porra, basta ver o seguinte: a gente vive falando que a criança, quando ainda está intrauterina, ela sente tudo que a mãe sente. Se a mãe passa um processo de um paradigma de sofrimento, de dor, de pesar, de insegurança, que é como a maioria das mulheres hoje em dia passam o processo de gestação, sendo ameaçado por obstetra querendo meter a faca na pobre coitada, insegurança da gestão hospitalar, e achar que não tem mais capacidade de parir naturalmente, um monte de receio, com o motivo que essa criança vai nascer rindo. Entendeu? Me explica por que essa criança vai nascer rindo, se ela está sentindo tudo que a mãe está sentindo. Agora, se você começa a ter um novo paradigma no qual a mulher vive o que deveria viver, que é a consciência de estar sendo... Cara, isso para mim é a coisa mais maravilhosa que existe. Chega a me emocionar. A mulher tem a capacidade de ser Deus, gente, de trazer vida. Só Deus traz vida. Ela ali naquele momento é ela que vai, como é que se diz, concretizar a vontade divina através do parto. Cocriar. Então, Cocriar, ela é cocriadora. exatamente, ela vai estar cocriando. Então, isso tinha que ser festejado desde o primeiro momento. A gente não poderia deixar que condições de marketing, de manipulações, tire essa graça não só da mulher, como da família. E deveria ser um contínuo no qual a criança vem achando graça da vida, vendo graça na vida. Tá? Então, esse é um sonho que eu tenho para que a gente possa nascer rindo e morrer rindo. A Gal queria falar alguma coisa ou desistiu? Bom, continuo eu. Apesar que eu já não tenho mais tanta coisa para falar assim, não. Vocês vão ter que me ajudar na participação. Eu vou pontuar as coisas que eu gostaria de pontuar. Primeira coisa, é necessário que a gente, durante o processo de envelhecimento, ou melhor, de, como é que se diz, continuidade na vida, porque é uma vitória estar vivo quando muitos já partiram. Então, nesse processo, a gente tem a consciência de que o riso varia. O riso não é o mesmo o tempo inteiro. Então, se eu tive a oportunidade de estar mais tempo em vida, eu preciso ter a consciência de adequar o meu riso para o meu momento. Do mesmo jeito que eu não vou querer ser surfista de onda gigante, não vou querer ser, como é que se diz, estrela de cinema que está começando, ou começar minha carreira olímpica. Entendeu? Então, eu vou começar a pensar no sorriso. Tudo bem, eu vou dar umas gargalhadas, coisa e tal, mas não vou ficar queimando minha mufa. Eu já estou nesse processo. Eu já estou dosando, como é que se diz, o meu riso, a minha funcionalidade corporal e psíquica. Tá? Eu não posso pegar e ter 300 turmas de riso de gargalhada, fazer meditações do riso todo dia, né, Val? Que, pô, isso aí pode ser, cara, e é lógico, cara, isso é uma coisa muito pessoal, é outro detalhe que a gente tem que ver, porque cada história de vida vai determinar um conteúdo energético diferente. Então, uns vão poder rir mais e outros vão poder sorrir mais, vão precisar estar atento mais ao sorriso. A outra questão, você quer contribuir com o seu riso, contribua com a sua saúde como um todo. Não ficar focado no riso.
eu acho equivocado a gente ter essa visão que o yoga do riso traz de alguma forma. O yoga do riso não substitui nenhum tipo de atividade física específica. Da mesma forma, você precisa de fazer natação ou exercício aeróbico, você precisa fazer musculação, você precisa cuidar da sua nutrição. Então, o yoga do riso é uma atividade física de acordo com a visão do yoga do riso? Mas ela não vai te dar a saúde que vocês veem como é que tudo você tem que ter uma visão ampla. A gente aprendeu o yoga do riso com o Sandro. O Sandro é bem mais novo do que a gente. O Sandro é surfista, o Sandro agora se tornou salva-vida. Então, ele tem uma atividade física por fora do mundo do riso que ele só faz suplementar com o yoga do riso. Já a gente, se não tomar cuidado e quiser fazer que o yoga do riso seja exclusivamente a nossa atividade física, vai ter problemas. Vai ficar, não vai rir tanto quanto poderia e vai estar contribuindo para o caixão chegar mais cedo. Eu acredito nisso. Porque, cara, gente, eu estou passando vários processos, estou chegando à conclusão. Minha ida para o Sul foi uma coisa que foi bem impactante, e o próprio processo que eu estou passando também para me mostrar o seguinte: estresse é lucro. Eu aprendi isso aí no Sul. Eu passei por conta de questões psicológicas. Eu fui respirador bucal e, com isso, eu me tornei uma pessoa estressada. Aí, resultado, eu passei boa parte da vida, buscando métodos de relaxamento. O que eu não estava observando é que, se você se torna uma pessoa completamente relaxada, também é uma ótima forma de você ir para o caixão mais cedo. Entendeu? Porque primeiro, você vai se tornando uma pessoa distraída. Você vai, sabe, ficando cada vez mais buscando formas de relaxar, de relaxar, de relaxar. Você vai se distraindo. E pior do que isso, você vai perdendo a capacidade de desenvolver a resiliência. Você só desenvolve a resiliência através de estresse. Sem estresse, não tem resiliência. Então, esse equilíbrio é que é fundamental. E a mesma coisa a gente precisa aplicar com o riso. A gente precisa observar não só o riso, mas os outros fatores que contribuem com o riso e que contribuem com a vida. O riso não veio para ser uma função em si, ele veio para contribuir com a vida. Então, você tem que olhar para os outros fatores, conforme a gente já falou, fatores que promovem o riso. Brincadeira, dança, não sei o que, deve ser observado. Fatores que promovem a psique, que facilitam através do psiquismo, buscar condições adequadas emocionais. Você tem que observar isso. Fatores fisiológicos, ou seja, malhação, nutrição, tudo isso você precisa estar atento para o teu riso acompanhar e promover vida junto com os outros fatores. Entendeu? É uma coisa, a vida ela é em rede, ela não é um ponto e nem uma linha. Aliás, eu estou vendo a Lucimara fazer uma rede aí, e você vê que interessante. Ela só traduz uma forma na medida que se torna uma rede coesa. Senão, não rola. Se você ficar só fazendo o mesmo ponto ali, você vai fazer um borrão e não vai resolver nada. Então, à medida que você vai aprendendo a trançar de diversas formas, na medida que você vai se integrando ao processo, você vai conseguindo criar um todo harmonioso. Então, o riso precisa ter essa característica também em relação ao tempo. Ou seja,
desde lá, pequenininho, a gente precisa ajudar as crianças a sorrirem, a ter aquele contato visual com a mãe, com uma mãe que sorri, que a mãe não tá, o filho não está separado da mãe nem um pouco. Na verdade, mais uma vez, eu estou pensando aqui, eu gosto de coisas não convencionais. Eu estou afim agora de começar a conversar com a minha mãe, que já foi para o outro lado, e contar umas piadas para ela, rir com ela, porque não é pelo fato dela ter morrido que eu preciso esquecê-la e eu não posso rir com ela. Eu não sei se ela vai estar rindo, mas eu vou estar rindo. Então, eu acredito que eu vou estar rindo com ela. E aí vem o choro. Eu estou falando isso porque é a questão do tempo. E o tempo, ele na verdade, ele continua. Não está restrito ao nosso nascimento, nem está restrito à nossa morte. Então, você falar sozinho, você fazer coisas não usuais, também é uma coisa que facilita o riso. A gente também aprendeu isso na nossa formação de yoga do riso, que você precisa, como é que se diz, se descondicionar de parâmetros sociais que são necessários para atender às necessidades sociais. Só que você alterna entre pessoa e grupo. Você é parte pessoa e você é parte grupo. Então, se você ficar muito restrito ao grupo, você está se prejudicando como pessoa. Então, mais uma vez, você precisa desse equilíbrio. Me lembra uma pessoa que também a gente fica achando que o riso é só o yoga do riso. Gente, a Seishonoe, agradeço a Vera, a Seishonoe desenvolve o riso. Eu vou lançar um spoiler de uma coisa aqui, vocês aproveitem se quiserem. A gente tem que praticar a generosidade. A gente pensa que yoga do riso é a única que produz o riso sob demanda. Eu agora vou falar de riso sob demanda, vocês vão ouvir cada vez mais falar sobre isso. Riso sob demanda é que você ri quando você quiser. Tá? Então, a Seishonoe, ela já pratica isso há muito tempo. O Osho fez meditações de riso, cara, só que o Osho, para mim, ele era um gênio, porém ele tinha algumas coisas que bem polêmicas. Você imagina que ele tem uma meditação de riso que você passa 3 dias rindo e depois 3 dias chorando para depois meditar. Então, cara, não sei quantos infartaram, quantos tiveram problema lá, porque é uma coisa muito radical. Tá? Mas eu só estou querendo mostrar o quê? Que o riso tanto faz como terapia, como prática espiritual, como diversas outras utilizações já vem sendo praticada há muito tempo. Tá? E é importante que a gente tenha conhecimento das outras formas que estão sendo praticadas para enriquecer nosso universo. Não é porque a gente teve contato com o yoga do riso, não é porque a gente respeita o yoga do riso e o trabalho do Sandro, que a gente tem que se restringir. Eu acho que a gente tem que expandir. Eu acho que o universo é expansão. Aliás, é expansão e contração. Tem que ter um equilíbrio. Então, o que eu acho importante? A gente expandir nosso conhecimento, mas não perder nosso referencial do yoga do riso, de não perder nosso referencial com quem nos ensinou, que foi o Sandro. Tá? Eu estou sempre buscando esse equilíbrio. Era importante também que vocês participassem hoje. Agora nós somos apenas 4, porque o que acontece? Se eu fico falando constantemente, daqui a pouco, talvez em função da idade, mas o fato é que vai como se a energia vai sumindo e eu preciso dar uma respirada, observar, em vez de ficar para dentro, ficar um pouco para fora, para poder dar uma refrigerada na máquina aqui. Fala, Lu. Então, aí é que está o problema atual, o equilíbrio.
é um radicalismo tão grande e a gente tem que tomar cuidado, porque esse ponto de equilíbrio é o mais difícil. E o riso, né? O bordado, os netos, todos vêm nessa época, né? Ver se a gente consegue encontrar aquele ponto triplo onde você consegue ter equilíbrio. Porque a gente imagina que o equilíbrio é esquerda, direita, alto, baixo, magro, gordo. Mas não é, você tem que ter uma terceira vertente ali para você conseguir ter aquele ponto mesmo, é o ponto triplo do equilíbrio, que a gente tem várias reações bioquímicas. E se você quiser, por exemplo, fazer um banquinho, alguma coisa que assente-se bem num plano, você teria que ter 3 pés, o tripé. Então, eu acho que, no meu caso, né, eu enxergo esse terceiro ponto, a fé. A gente, de repente, vai para a esquerda, para a direita, para alto, para baixo, mas é porque a gente perde a fé, seja a fé na gente, seja a fé no outro, seja a fé, sei lá. Daí que vem, porque de repente você deposita a fé totalmente de um lado ou de outro, e daí você perde o seu equilíbrio. Muito bom. Você está vendo como é que Seja isso. refrigera? Olha só, daqui a pouco eu te deixo falar, Gal. Essa fala da Lucimara, você vê como é que é importante. Ela já exemplificou de forma genial, que falou do banquinho, coisa e tal, mas tem outros referenciais bem importantes. Ninguém fala nas religiões, geralmente você tem a forma trina da realidade, não é uma forma polarizada. O próprio átomo também como é que se diz? Ih, caramba! O polo negativo, o polo positivo e o Próton, nêutron próton, e neutro elétron. e o. Então, e até utilizando o equilíbrio, ele se dá em rede, ele não se dá em ponto e nem reta, que são dois pontos opostos. E agora, falando mais uma vez de estresse e de humanidade, a minha crença é de que essa polarização é para que faça a humanidade resgatar a capacidade de olhar para dentro e para aspectos sutis, porque a gente, no nosso trajeto para conquistar a matéria, ficou preso à materialidade e esqueceu da espiritualidade. Tanto é que eu não estou querendo falar mal dos evangélicos, mas existe uma maioria evangélica que está calcada no sucesso financeiro. As pessoas estão indo em busca de Deus através da busca de uma. E existe também, dentro do budismo, que a gente chama de materialismo espiritual. Então, Gal, eu acho que, infelizmente, tu está com problema aí, que a minha internet aqui está fluindo e se eu estivesse falhando, todo mundo ia falar, tu está falhando, tu está falhando. Eu estou falhando muito aqui, não estou ouvindo direito. Eu sei, é meu, o problema é comigo, William. Não, eu estou falando porque não tem como te ajudar O a problema ouvir é melhor, aqui. É por mas isso que a eu gente queria precisa, falar que como é que se diz? A humanidade precisa olhar para esse aspecto. É através das tradições de conhecimentos que a gente abandonou que a gente vai poder alcançar isso que a Lucimari falou. Sair dessa armadilha, mas, mais uma vez, é através do estresse. É o estresse que está acontecendo. A gente vai chegar a um momento que vai ter que decidir. Aquela velha história que tem no cristianismo, ou pelo amor ou pela dor. Vai chegar um momento que a dor da humanidade vai ser tão grande que a gente vai ter que olhar para as tradições antigas, para certas sutilezas, porque não vai ter materialidade.
Vai sair? Não sai, não, Gal. Volta aqui, cara. Fala então o que você quer falar, mulher. Ou era só para se despedir mesmo? Era só para se despedir? Tchau, Gal. Você vê, né? É uma modernidade. A internet é uma coisa, mas ela, ao mesmo tempo que está ajudando a gente a ter essa conexão, de ter a nossa prática aqui, ela é uma questão, uma coisa material. E agora a Gal está se despedindo, está falecendo aqui para a live, porque eu já estou falando demais. Eu, mais uma vez, vou precisar de um refresco, que eu já até matei a pobre da Gal, que continua aqui nos nossos registros. Mas o fato é que essa questão de você poder, através do riso, tanto relaxar, porque o riso traz esses dois momentos, o momento de você contrair e de você relaxar e descarregar. Você vê, o riso ele é bem completo. Ele também tem a questão da neutralidade. E o sorriso, gente, a gente não pode esquecer. O sorriso deveria ser um ponto central da nossa conversa aqui. Então, talvez eu vá dedicar esses últimos minutos para falar do sorriso. Eu, por exemplo, eu tenho mais dificuldade para sorrir do que para rir, porque o sorriso ele tem uma beleza, o sorriso ele é sutil. E como eu fui a vida inteira muito centrado no corpo, eu tenho um condicionamento a coisas, como é que se diz, palpáveis. Por exemplo, dar uma gargalhada é muito fácil. Você pega, bota pulmão, arregaça os dentes. Agora, o sorriso, ele, para ser um sorriso que tem algum significado, ele, antes de mais nada, precisa ter um brilho interior. Mas não é por conta disso que eu vou desistir do meu sorriso. Assim como a meditação, assim como o riso, assim como todas as coisas no riso, né, na vida, que são somatizadas, todo o processo é uma parte repetição e uma parte criação. Uma parte repetição e outra parte criação. É necessário que haja repetição. Então, eu primeiro vou ficar sorrindo, observando, trazendo, mesmo que. E aí é um conhecimento vindo do yoga do riso. Finja até que atinja. Eu vou ficar fingindo que eu tenho essa luz interna, que eu consigo produzir essa luz interna e esse brilho do sorriso vai surgindo. Existe uma prática que é tipo uma meditação do sorriso de origem, não sei se é chinesa, é ligado não ao hinduísmo, é ligado à parte da, não sei se é taoísmo, que eu não manjo muito dessa parte, mas é uma meditação que você faz da seguinte forma: você focaliza mentalmente uma parte do corpo, abre um sorriso e imagina aquela parte do corpo sendo clarificada, sendo curada. Essa pode ser uma forma de você treinar o seu sorriso. E, por falar em sorriso, está chegando a Karina, que é uma das pessoas que tem essa consciência do sorriso. Ô, Karina, você pode apenas responder ativando o microfone. Você já chegou ou você ainda está chegando? Chegando, estou chegando.
Então, eu vou contextualizar você para você entender por que a gente está falando de sorriso numa coisa numa live que o objetivo era falar do sorriso e o riso e a questão do envelhecimento. A gente já falou que o sorriso é uma questão que começa ao nascer e a única via, não quer dizer que todos consigam, de falecer, de morrer. Ninguém vai morrer gargalhando. Eu não sei se tive conhecimento de alguém que, pelo menos não o riso intencional, porque pode ser que a pessoa morra gargalhando, sim. Como é que morreu gargalhando? Pô, riu, morreu de rir. Já tem até o termo morrer de rir. Morreu do coração. Morreu, pô, a pressão subiu demais, pocou lá, deu ruim, morreu de rir. Mas não o riso intencional, ou seja, no momento do falecimento consciente, você deu uma gargalhada, não vai ter potência, gente, não vai ter energia para dar uma gargalhada. Então, você morrer sorrindo. E a gente também pontuou aqui que no processo de vida, você nasce com um crescente de energia, chega ao auge energético e tem uma decadência energética. Sendo que esse ciclo energético ele é sempre funcional. Ele só se torna disfuncional quando, durante seu processo de vida, você fez escolhas erradas, ou então como é que se diz? Tua carga de constelação familiar não te permite, porque a gente não é só a nossa individualidade, a gente é a nossa herança genética, a nossa herança psíquica. Então, pode ser que você se torne disfuncional, porque tudo foi bem conduzido, desde o nascimento, te alimentaram bonitinho, coisa e tal, mas você tem um resquício lá de trás que você, de repente, é muito interessante. Por exemplo, a esquizofrenia, o autismo, eles passam a se desenvolver a partir de uma certa idade. Eles não estão presentes nem sempre na tenra idade. Então, pode ser que aconteça, durante o seu trajeto, uma coisa que te impeça a ter a energia sempre funcional. Aliás, ela vai ser funcional, só que não do jeito tradicional. Por exemplo, ninguém pode falar como é que um esquizofrênico usa a energia dele. Ninguém pode falar como é que o autista usa a energia dele, como é que é esse desenvolvimento. Tá? Então, a energia, sim, vai ter uma funcionalidade, só que não a padrão, aquelas que a gente fala através da lógica. Então, quando você tem uma coisa que é dentro da expectativa, você tem a sua energia ao envelhecer. A Karina ainda não está nesse processo, a Lucimari ainda não sei se conhece a Karina, mas a Karina é bem mais nova do que a gente, mas também está envelhecendo, tá? Também está envelhecendo. Isso aí é inevitável. Você começou a envelhecer, Karina, sabe quando? Quando nasceu. Pois é, então você também está em processo de envelhecimento. Mas isso vai ficar mais claro à medida que teu corpo começar a não corresponder às tuas expectativas. Se você for uma pessoa inteligente, você vai manter o seu corpo com saúde, tá? Você não vai abandonar nem se desesperar, mas você vai manter a saúde dele, sendo que você vai trazer ele com uma outra prioridade, tá? Você não vai priorizar, de repente, prazeres. Outra coisa que também é super importante a gente falar: o egoísmo. O egoísmo é de uma infantilidade absurda, tá? Somente uma sociedade infantil que nem a nossa pode ser egocêntrica, tá? Porque a realização se dá não só em si. Você é louvável que você tenha o processo
de formação egóica. É louvável que você se realize individualmente, tanto materialmente quanto ludicamente, vamos colocar dessa forma, ou hedonistamente, ou seja, você atendeu às necessidades do corpo, de sexo, de vestuário, tudo de uma forma equilibrada, né? Porque senão, se você partiu para o desequilíbrio, aí já se perdeu, não tem mais jeito. Mas que você atenda às suas necessidades individuais dentro da sociedade que a gente viva, mas tem um determinado momento que você precisa olhar para o outro. O ideal é que você tenha esses dois olhares desde a infância, tá? Que você consiga perceber essa alternância de si mesmo e o outro, si mesmo e a sociedade, porque, na verdade, quem estuda espiritualidade sabe que as duas coisas são ilusão, tá? É, na verdade, troca de energia flutuando. Então, mas se não deu para ser de uma forma holística, que seja pelo menos de uma forma cartesiana, que você, determinado momento da vida, você foi lá, atendeu suas necessidades e, num choque de maturidade, você, a partir de então, começa a olhar para o outro. Tá? E quando eu falo para o outro, eu estou falando nos diversos âmbitos. E isso precisa também ser feito com relação ao riso e ao sorriso. Tá? Quando você precisa aprender a cuidar do seu riso a nível individual, mas você precisa também levar esse conhecimento do riso para o outro. Não faz sentido você ter um conhecimento do riso só para si mesmo. Tá? Você precisa aprender a rir de si mesmo. Mas para quê? Para que você vai aprender a rir de si mesmo? Para você poder ensinar o outro a rir de si mesmo. Porque, senão, a gente vai entrar naquela questão da ética do riso que a gente discutiu ontem. Vai ficar muito difícil eu rir de mim mesmo, de uma questão minha, sem atingir o outro, porque eu não ensinei o outro a rir de si mesmo. Ele vai... Pode falar, Karina. E a gente também pode ensinar o outro a rir de si mesmo, mas, de repente, o outro não vai querer. Sim. E daí tudo bem, né? Daí tudo bem. O que a gente vai fazer, né? Você sabe por que eu estou rindo, Karina? Porque o Tudo Bem agora ele faz parte das consultas psicoterapêuticas e já tem um maluco fazendo gráfica do Tudo Bem, que é a... Qualquer coisa, tudo bem. Como é o nome, cara? Vocês conhecem aquela... Me esqueci, cara. Eu tenho um humorista agora da internet que ela é uma terapeuta, que é um homem que faz... Gratiluz. Gratiluz. Né? Gratiluz. Então, quando tu... É a doutora não sei o que é vegana. Pois é a doutora Gratiluz. E a Karina falou assim de uma maneira séria, e tudo bem. E aí veio o riso, porque eu associei a Gratiluz. Mas continua, Karina, por favor, falando sobre... É isso, né? Tem pessoas que sabem, que têm esse conhecimento, porque a gente pode trazer para elas, né, da importância do sorriso e do riso, mas mesmo assim não se permitirem. Sim. E daí, o que a gente pode fazer? A gente passou a informação, a pessoa sabe, mas se ela não se permite, ela não vai trazer esses benefícios para ela, e daí a gente não pode fazer mais nada, né? Sim, cara, é aquela história. Conforme eu falei, tanto eu como a sociedade é energia circulando. E a gente não tem controle sobre essa energia. Então, o conhecimento também é energia. A gente não pode saber se a pessoa está no momento de absorver aquele conhecimento, assim como espiritualidade. Você vê, cara, a gente estava falando aqui sobre polarização. A polarização é um mal, é um estresse, está causando estresse, mas a minha crença é de que é sempre, cara, penso, cara, até porque, embora a gente fique sempre positivo e negativo, existem outras possibilidades que a nossa mente não alcança. Ela funciona dessa forma polarizada. Mas o estresse vai fazer com que a gente resgate ou não, que nem você falou, porque as possibilidades são infinitas, mas existe a possibilidade de a gente recorrer
a tradições, a outros conhecimentos, até a própria ciência, para perceber que a gente não pode ficar preso a essa polarização, que a gente tem que passar a enxergar o outro dentro dessa variedade que você está colocando aqui. A pessoa pode estar apta ou não a absorver o conhecimento do risco que a gente vai oferecer, mas o nosso papel é oferecer. E é bom que você tenha chegado no finalzinho, pelo menos, que você é uma pessoa que batalha pelo sorriso. E eu estou falando que o sorriso, dentro da minha visão, é o final do riso. Se você olhar até o próprio processo de riso, pode experimentar agora. Ri. Quando acabar o fôlego, ainda vai restar o sorriso. Entendeu? E assim é durante a nossa vida. Você pode nascer sorriso, a gente ainda não tem notícia de bebês que nasçam gargalhando, sim, sorrindo, e você não tem notícias, que nem eu falei, de pessoas que morrem gargalhando intencionalmente. Elas podem, se muito conscientes, dar um sorriso, não tem mais energia. Da mesma forma que a criança, quando nasce, a energia dela está toda focada, não é no riso e nem no choro, é em viver. Ela precisa fazer um esforço fundamental de vida, de impulso para a vida. Então, ela não vai nascer gargalhando, muito menos intencionalmente. Então, o sorriso é o começo e o fim. Então, pessoas que nem você, que chamam a atenção para o sorriso o tempo inteiro, que é outra dificuldade. Eu estava falando também o seguinte: o sorriso é uma coisa sutil. E é muito mais fácil você transitar nas coisas grosseiras, que nem o riso. Eu estou falando grosseira no sentido que ele é corporal, que ele, como é que se diz? Não estou denegrindo o riso pelo fato dele ser mais impactante, não, porque senão a pessoa já. Não, o riso não é grosseiro. Não. O riso tem, como é que se diz? Ele é muito mais fácil de identificar do que o sorriso, pelo menos para mim. Eu vejo dessa forma. Olha que denegrir é uma expressão racista. Pois é, mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso, você sabe por quê? Porque é uma questão inconsciente. Eu não tenho como me livrar da minha inconsciência. Então, da mesma forma que eu vou expressar também condições machistas, que nem a Adélia. A Adélia viu uma fala machista que eu nem identifiquei, entendeu? E isso acontece tanto com os negros como com as mulheres. Negros que têm falas racistas e mulheres que têm falas machistas. Então, eu não vou mais carregar essa culpa, até porque já foi dito aqui que a gente está numa idade de chutar o balde. Então, eu chuto o balde, entendeu? E tem que tomar cuidado, porque essas questões de machismo, racismo, os ismos levam para a polaridade. A gente está vendo isso aí, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. A gente pode rir dessas coisas e buscar o bom humor, buscar... Uma das coisas que eu acho muito gratificante no riso e na nossa comunidade é essa oportunidade de relativizar as coisas, de tirar peso das coisas. É uma coisa que a gente precisa praticar também, entendeu? Então, Karina, eu estava falando, se você quiser falar da sua experiência de sorriso, vai ser uma boa contribuição, porque a gente está nos momentos finais e eu estava justamente puxando para o sorriso. Faz até parte, é bem coerente a gente finalizar com um sorriso. Se você quiser falar de como você está vivenciando isso. Então, eu sinto assim que o sorriso ele facilita a vida e nos traz essa sensação de satisfação de viver. Então, eu tenho a prática de, quando eu acordo, antes de sair da cama, eu já me estico, me espreguiço com um sorriso no rosto. Quando eu vou dormir, eu sorrio agradecendo pelo dia, né? E eu faço minhas orações, eu coloco um sorrisinho no rosto também na hora de dormir, que daí eu vou ter os sonhos melhores, né? E ao longo do dia, eu sorrio em vários momentos, porque daí a gente vai mantendo a energia, né? Porque, assim, essa questão da produção e liberação de hormônios no corpo
ela vai ser proporcional ao quanto a gente sorri e ri e ao quão genuíno é e potente é esse riso, né? Mas, por exemplo, uma sessão de 10 minutos de riso vai produzir um monte de hormônio para circular na corrente sanguínea e vai ficar ali circulando por 2, 3 horas, né? Tem estudos que dizem quanto tempo que circula. Só que depois passa. Então, eu tenho a prática de fazer homeopaticamente. Eu coloco sorriso, vou colocando e tal ao longo do dia. O sorriso para o riso é um pulinho, né? Como eu gosto de falar. Então, daqui a pouco, a exalação parcelada já é o riso. Então, eu estou aqui sorrindo, daqui a dei um sorriso, já ri um pouquinho, já libera um pouco de hormônio. Então, é sorrir ao acordar, sorrir antes de dormir, durante todo o dia, se permita sorrir. É aquela minha música Sorria, né? Querida, você fechou com chave de ouro, sabia? Sabe, porque eu vou te dizer, você trouxe à tona uma coisa que pelo menos eu consegui visualizar com a tua fala, é o seguinte, a praticidade do sorriso, ou seja, a oportunidade de sorrir. Você já imaginou se ao acordar a Karina desse uma gargalhada no ouvido do marido dela? O cara infartava, entendeu? Você já imaginou você tá na fila do banco e... Pô, o guarda te prende. Peraí, tá surtando, cara? Pô, um sorriso é uma oportunidade que você tem de se conectar, de você olhar para dentro e trazer um brilho para você mesmo. Cara, e olha só também, agora veio outra fala também super bacana. O sorriso traz a quantidade de hormônio, de repente, na quantidade mais adequada para o seu momento de vida. Porque se você ficar gargalhando e ficar injetando toda hora 10 minutos de riso, 10 minutos de riso, a quantidade de hormônio que tem aquilo é absurda, a ponto de te tornar disfuncional. A pessoa que faz 10 minutos de riso, ela não percebe, mas ela perdeu o estado de alerta, porque produziu excesso de endorfina demais. E aquilo, o ideal, eu sempre falo isso, o ideal é que as pessoas façam a meditação do riso e façam um relaxamento depois, e depois ainda façam um aterramento. Teoricamente, esse seria o ideal. Agora, você soltar um montão de gargalhada e sair por aí cheio de endorfina, cheio de serotonina do cacete A4, e não sei até quanto isso é interessante. Tá? E ainda tem outro detalhe: pode produzir vício. Pode. A gente sabe que como é que se diz? Você produzir repetidamente uma série de hormônios vai criando caminhos neurais muito aprofundados que ele já qualquer coisa daqui a pouco tu está sentindo endorfina, está sentindo necessidade de produzir aquilo. Isso também não é funcional, tá? Mas gente, eu vou precisar dar uma risada. Não, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos finalizar sorrindo. Sem aquela. E assim, e o sorriso, ele faz a nossa luz brilhar. Sim. E ele é uma forma da gente se conectar com as pessoas, né? Até mais do que o riso, porque ele é mais simples, né? Mais suave. Pois então, vamos valorizar nosso sorriso e vamos finalizar sorrindo. Queridas, muito obrigado mais uma vez. E observe o seguinte: o sorriso traz outro tesouro que o riso não tem. O sorriso traz o silêncio. Forte abraço.